Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Vale Concurso. Eu sou a professora Maiara e eu vim dar uma dica de direito administrativo para você que vai fazer a prova da GCM de São Gonçalo. Bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, corre, já se inscreva, ative as notificações, é só clicar nesse sininho aqui abaixo. E eu te peço também que deixe o seu like e o seu comentário no vídeo, ok? Hoje nós vamos falar sobre poderes administrativos. Eu não sei em qual situação você se encontra, se já começou a estudar, né? Ou se ainda vai começar. O importante é que você não perca tempo, né? O último concurso da GCM de São Gonçalo foi em 2022, tá? E a gente tem ali, né, a participação da banca Telecom, tá? Então a gente vai trabalhar aqui, com um tema que apareceu na última prova e que a gente acredita que pode vir a aparecer na sua prova, combinado? Então vamos falar aqui um pouco dos poderes administrativos. O que que são poderes administrativos? Olha só. Lá, né, no direito constitucional, você aprende sobre os poderes do Estado, né? São poderes independentes e harmônicos entre si, artigo 2º da Constituição, o legislativo, executivo e judiciário, tá? A gente não está falando aqui desses poderes. Então, não confunda, né? Porque às vezes aparece questão tentando confundir o candidato, tá? Então, cuidado com isso, tá? Então, os poderes que a gente está falando aqui, se referindo aqui, são prerrogativas, verdadeiros instrumentos que a administração pública tem para que ela possa atuar a fim de atingir o interesse público. E esses poderes, eles são dados à administração pública porque ela está, né, numa situação de supremacia, de superioridade em relação a nós particulares, tá certo? O primeiro poder que nós temos é o chamado poder vinculado, tá? No poder vinculado, a administração pública ela não possui liberdade de escolha em sua atuação, ela não tem margem de liberdade para agir, ela precisa agir dentro dos limites que a lei estabeleceu estritamente, certo? Então, aqui, né, quando forem praticados atos vinculados em que a administração pública ela não tem qualquer margem de liberdade, nós teremos a atuação desse poder vinculado, tá? Ele é completamente oposto ao poder discricionário. Vou falar dos dois juntos para poder dar o exemplo e vocês entenderem. Então, por quê? No poder discricionário, a lei, ela traz uma margem de liberdade em que a administração pública poderá ali transitar para atuar. Tá? E essa margem de liberdade, ela será analisada em relação à conveniência e oportunidade para a prática do ato administrativo, ok? Então, olha só. Vamos supor que, pensando aqui no poder vinculado, em que inexiste, né, margem de liberdade. Vamos supor que um servidor público praticou, né, alguma falta ali disciplinar e após o devido processo administrativo, aquela falta, gente, ela é punível com advertência, ok? A lei estabelece que para aquela falta é advertência. Chegou atrasado, tá? Então, a falta, a advertência. O gestor, né, o agente público responsável por aplicar a penalidade não tem outra opção. Ele não pode aplicar a suspensão, porque a lei previu advertência, então é advertência. Não tem margem de liberdade, tá? Não existe margem de liberdade na atuação do ato administrativo. Agora, vamos supor que esse servidor ele praticou uma falta punível com suspensão de 10 a 60 dias. Vejam que há uma margem, né? Como que vai ser aplicado? Vai ser 10, vai ser 20, 42? Como é que vai ser? Né? Vai ser analisada a conveniência e oportunidade para a prática ali dessa punição. Então, a gente tem uma margem de liberdade. Aqui nós já estamos diante
do poder discricionário. Então, ficou claro para você? Espero que sim, tá? Aqui, né, um quadro recapitulando aí a diferença dos dois, ó. Poder vinculado. A lei define a forma de atuação do agente público objetivamente, sem qualquer liberdade de escolha. Verificada a situação prevista na lei, o agente deve agir de forma prevista. Poder discricionário. A lei confere margem de escolha quanto ao motivo e ao objeto do ato administrativo, podendo o agente ponderar os critérios de conveniência e oportunidade para atingir o interesse público dentro dos limites do ordenamento jurídico. O próximo poder que nós temos é o poder hierárquico. Esse poder, gente, ele vai refletir no âmbito interno da administração pública. Ele é responsável por ordenar a atuação administrativa. Então, ele vai organizar internamente, né, a administração pública. Então, por exemplo, organizando, distribuindo as funções, tá? Estabelecendo aquela relação de hierarquia, né, e subordinação. Beleza? Então, aqui, né, vão ocorrer o quê? Existência de níveis de subordinação. E o poder hierárquico, ele somente atua dentro da mesma pessoa jurídica, tá? Não existe hierarquia entre a administração pública direta e a indireta, porque são pessoas diferentes. O poder disciplinar é o poder que a administração pública possui de aplicar, gente, penalidades àqueles que possuem uma relação especial com ela. Então, o poder disciplinar, a administração pública ela vai aplicar penalidades. Ele não recai apenas sobre servidores públicos, tá? Mas também sobre particulares que se sujeitam à disciplina da administração pública. Exemplo, um aluno de uma escola pública, ele pode ser punido por uma falta que ele cometer, né? Ele pode ser suspenso das aulas, ele pode ser expulso da escola, tá? O servidor público também pode, né? Então, o poder disciplinar recai sobre servidores públicos e sobre particulares que possuem uma relação especial que faz com que esse indivíduo se submeta à disciplina administrativa. Então, aluno de escola pública preso, custodiado, né? Lá dentro da unidade prisional, ele tem ali alguns deveres que ele deve observar sob pena de cometer uma infração disciplinar e ser punido. Então, usuário de um hospital público, de uma biblioteca pública, tá certo? Poder normativo ou poder regulamentar. O poder normativo ou regulamentar, a administração pública ela vai editar atos administrativos que vão ter tá, força de lei. Na verdade, esses atos eles servem para regulamentar alguma lei, fazer com que essa lei ela possa ser melhor aplicada, ela possa ser, né, tem uma expressão que até aparece na Constituição Federal, que ela vai ser fielmente aplicada. Tá certo? Então, esses atos administrativos vão ser sempre ali pautados em lei, em algum diploma legal, a fim de dar maior aplicabilidade àquela lei. Agora, o poder, gente, em que aparece mais em prova, tá? Porque ele tem mais detalhezinhos, é o poder de polícia. Para começar, nós não estamos falando aqui de polícia, órgão de segurança pública, não, tá? Então, não é a polícia militar, a polícia civil, não, tá? Nós estamos falando aqui do poder de polícia administrativo, que é o poder que a administração pública tem de limitar, de condicionar o exercício de direitos, o uso de bens por parte dos particulares. Então, quando a administração pública ela limita o exercício de um direito individual, como forma de proteger a coletividade, ela está atuando com base no poder de polícia. A gente vai entender aqui até o final. Vamos ver aqui o primeiro, o conceito de poder de polícia, que é retirado do Código Tributário Nacional. Então, olha só, o artigo 78 diz o seguinte: considera-se poder de polícia atividades da administração pública que,
limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Em outras palavras, pessoal, você quer ter uma casa noturna. Que você precisa? É simplesmente ir lá e abrir e colocar para funcionar? Não, né, você vai ser multado. Alvará de funcionamento, tem que ter o quê? Alvará de incêndio, né, um alvará certificando que atende às normas de segurança, tem saída de emergência, tem sinalização, tá. Quer ter um restaurante, tem que ter alvará sanitário, certo. Então a administração pública, ela está ali, impondo condições. Se você quer exercer seu direito, ok, mas você vai ter que cumprir com algumas obrigações para que, eh, a gente verifique se a saúde está segura, né, se a segurança pública, a ordem, tá certo? Então, é esse condicionamento de direitos que a administração pública faz, em que o poder de polícia está incidindo. Por exemplo, alguns lugares o plano diretor estabelece que as edificações não podem ter mais do que 4 pavimentos, tá? Tudo isso é incidência do poder de polícia. O poder de polícia, ele possui alguns atributos, ou também chamados aí de características. São 3, tá? A discricionariedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade. Olha só, primeiro, a gente fala que o poder de polícia, ele é discricionário. Você já viu lá no poder discricionário que a discricionariedade, ela analisa o quê? Conveniência, oportunidade de atuação. Então, o poder de polícia, ele é discricionário, porque a administração pública vai avaliar quando e onde ele deve agir. Ele não vai incidir sobre qualquer direito, qualquer bem, não, tá? Então, a administração pública analisa conveniência e oportunidade para atuação do poder de polícia. Segundo, ele é dotado de coercibilidade, ele é coercitivo. O que que isso significa? Que os atos, né, as limitações do poder de polícia são impostas pela administração pública, independentemente da concordância dos particulares ou não. Então, ela não quer saber se você está feliz porque ela limitou, né, porque ela limitou o seu direito, tá? Ela simplesmente impõe aquele ato, esteja você satisfeito ou não. E por fim, ele é dotado de alta executoriedade. O que que isso significa? Que a administração pública não precisa pedir, tá, permissão ao poder judiciário, autorização do poder judiciário para executar os atos do poder de polícia. Olha só, uma das formas de atuação do poder de polícia é quando, por exemplo, ele interdita um estabelecimento, um restaurante que está fornecendo, né, alimentação ali, descumprindo as normas de higiene sanitária, certo? Então, lá na cozinha do local tem barata, tem rato, tem uma série de animais peçonhentos, tá? A comida está contaminada. Então, ele vai lá e lacra aquele lugar, e interdita. É preciso pedir autorização judiciária para fazer isso? Não, porque o poder de polícia, ele é autoexecutório. Outra situação, a mercadoria vencida que está sendo colocada à venda no supermercado. Fiscais da vigilância chegam e recolhem tudo. Precisa pedir autorização do judiciário? Não, tá? Porque o poder de polícia, ele é dotado de autoexecutoriedade. Além dos atributos, né, que a gente viu, as características do poder de polícia, nós temos as fases, os ciclos de polícia, tá? Que vão, né, se desdobrar em 4. Então, a gente tem a ordem de polícia, o consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia. A ordem de polícia, gente, é a lei que vai estabelecer os limites e as condições para o exercício aí da autonomia privada. Então, toda limitação que a administração pública impor com base no poder de polícia precisa estar prevista em lei, até porque
né, a gente tem um princípio muito importante que é o princípio da legalidade, em que a administração pública ela não pode atuar se não houver determinação legal. Da mesma forma, ela não pode condicionar, restringir aí direitos se não houver previsão em lei, tá? Então, a ordem de polícia é a lei que vai prever, né, o condicionamento desse direito. Depois a gente tem o consentimento de polícia. No consentimento de polícia, a administração pública, ela concede ou não a sua anuência para a prática de determinadas atividades privadas. Então, é aqui, né, que são, por exemplo, os pedidos alvarás, tá? Então, o consentimento, ele é dado aí, né, na maioria das vezes, por meio de alvarás. Fiscalização de polícia, gente. A fiscalização, ela consiste, né, na administração pública verificando se os particulares estão cumprindo o que foi previsto, as condições que foram impostas. E caso estejam descumprindo, vem a próxima fase, que é a sanção de polícia, né? Então pensa, por exemplo, ó, a gente tem uma lei estabelecendo que para ter um restaurante, você precisa, né, você precisa ali observar as normas sanitárias, porque isso envolve saúde pública. Então a pessoa, né, ela vai necessitar desse alvará que vem através do consentimento de polícia. A administração pública faz as fiscalizações, que é a fiscalização de polícia, e verifica que aquele restaurante não está cumprindo as normas. Aplica o quê? A sanção, tá? Aplica a sanção, beleza? Quando a gente fala de poderes administrativos, nós temos um tema importante que aparece em prova, que é o abuso de poder. O abuso de poder, ele é um gênero que possui duas espécies: excesso de poder e desvio de poder, ou também desvio de finalidade. Pode aparecer na sua prova com qualquer um desses nomes. Então, primeira espécie de abuso de poder é o excesso de poder. No excesso de poder, o agente público ele vai atuar fora dos limites da sua competência que a lei estabeleceu. Então, ele pratica um ato sem ter competência para praticá-lo, tá? Ele extrapola os limites aí que a lei estabeleceu como de sua competência. No desvio de poder, ou também chamado desvio de finalidade, o agente público ele até atua dentro dos limites da sua competência. Só que ele busca interesse diverso, né, um interesse pessoal na sua atuação, tá? Ele não está buscando o interesse público, mas ele está atuando ali, né, nas suas funções, buscando um interesse pessoal, né? Ou para si próprio, ou para terceiros, tá certo? Então, ele atua com desvio de poder, o desvio de finalidade. Vamos resolver umas questõezinhas aqui para a gente poder encerrar. Ó, João, agente público, editou um ato administrativo de natureza ilegal com o objetivo precípuo de beneficiar os seus parentes, sem qualquer pretensão de satisfazer o interesse público primário. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que a conduta de João é caracterizadora de A. Excesso de poder, motivo pelo qual o ato administrativo deverá ser revogado. B. Desvio de finalidade, motivo pelo qual o ato administrativo deverá ser revogado. C. Excesso de poder, motivo pelo qual o ato administrativo deverá ser anulado. D. Desvio de poder, motivo pelo qual o ato administrativo deverá ser revogado. E. Desvio de poder, motivo pelo qual o ato administrativo deverá ser anulado. Olha só, gente, o João, ele agiu, né, buscando interesse o quê? Pessoal, né, que era beneficiar os seus parentes e não o interesse público. Então, ele agiu com desvio de poder e dessa forma o ato ele é ilegal, né? Qualquer das formas de abuso de poder, seja excesso de poder, seja o desvio de poder ou de finalidade, levam à anulação do ato, tá? Então, ele agiu com desvio de poder, motivo pelo qual o ato administrativo deverá ser anulado. Letra E. 2. Ao estabelecer determinadas relações jurídicas com o poder público, tais como ser investido em cargo público, o particular passa a submeter uma relação de sujeição especial, sendo certo que tal relação se apresenta como diferencial do seguinte poder da administração pública:
A, poder regulamentar, B, poder disciplinar, C, poder discricionário, D, poder de polícia e E, poder vinculado. Então, olha só, quando, né, determinadas situações, tá? Situações aí faz com que esse particular submeta uma relação de sujeição, né, faz ter um vínculo especial com a administração pública, tá? Ele pode sofrer sanções aí do poder disciplinar, que a gente viu, né? O poder disciplinar recai tanto sobre servidores públicos, agentes públicos, como também particulares que têm essa relação especial com a administração pública, tá? Letra B de bola. 3. Determinado policial penal permaneceu um dia inteiro cumprindo uma ordem legal emitida por Lucas, seu superior, com o objetivo de organizar o trabalho na repartição pública. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que a expedição de ordens legais pelos superiores é uma manifestação do poder A. Regulamentar, B. Hierárquico, C. Normativo, D. Disciplinar e E. De polícia. Gente, o poder responsável pela organização interna da administração pública, né? Relação de subordinação, hierarquia, inclusive nessa expedição de ordens, tá? É o poder hierárquico. Então, é letra B de bola. 4. Em relação aos poderes administrativos, é correto afirmar que a respeito do poder disciplinar, A, é exercido exclusivamente pelo Poder Judiciário no âmbito de processos administrativos. B, permite à administração pública aplicar sanções a qualquer cidadão que infrinja normas administrativas, independentemente de vínculo jurídico. C, é o poder de comandar instâncias inferiores. D, autoriza a administração pública a aplicar sanções a seus servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina interna da administração. E, refere-se à capacidade de organizar a estrutura interna dos órgãos públicos. Então, aqui, né, gente, tá tranquilo, a gente acabou de falar dele, poder disciplinar que, letra D de dado, autoriza a administração pública a aplicar sanções a seus servidores e demais pessoas sujeitas a disciplinas internas da administração. Para a gente finalizar, a questão 5. João, agente público competente, aplicou uma sanção a Kleber, aluno da escola pública XYZ, sob o argumento de que Kleber teria adotado comportamento contrário às normas aplicáveis ao estabelecimento estudantil. Nada obstante, a família do aluno logrou comprovar a inocência de Kleber, demonstrando que, na verdade, a punição foi aplicada para João satisfazer o interesse pessoal, desvinculado da consecução do interesse público. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, é correto afirmar que a possibilidade de aplicação de sanções aos alunos de escolas públicas é uma manifestação do poder. Letra E, disciplinar, mas no caso, perdão, letra B, tá? Letra C, perdão. Letra C, disciplinar, mas no caso concreto restou caracterizado o desvio de poder. Porque, gente, o João ele atuou visando uma finalidade diversa do interesse público. Ele quis atender o interesse pessoal, tá? E não, então, o poder disciplinar, mas foi caracterizado o desvio de poder, beleza? Bom, pessoal, espero, né, que você tenha gostado dessa dica. Olha só, nós estamos aí com um curso, né, preparatório para a GCM de São Gonçalo. A gente tem a apostila, tá? Nós temos aí nosso curso atualizado, as aulas são de curta duração, material de apoio em PDF. Se você tem interesse em fazer parte do nosso time, o link está na descrição do vídeo. Chama o pessoal do atendimento aí, qualquer dúvida que você tiver, eles vão esclarecê-la, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, a gente vai ter muito mais coisa bacana aí para a GCM de São Gonçalo. É isso aí, bons estudos e até a próxima!